quais são elas, né? Quais são os fitocannabinoides e o que eles fazem com o nosso corpo, o que que o nosso corpo faz com eles, como que acontece essa interação. Então, nesse gráfico, nós temos aí aberto um esquema representando os canabinoides, e dentro dos canabinoides, como eu falei antes, os canabinoides são um grande grupo de moléculas com funções, com efeitos biológicos muitas vezes redundantes e sobrepostos, mas também muitas vezes antagonistas. Ou seja, o efeito de um é o oposto do efeito de outro. E dentro da medicina canabinoide, né, com o uso da farmacotécnica e da ciência, nós podemos utilizar cada um desses canabinoides como uma ferramenta precisa para engajar um determinado receptor, um determinado tecido, uma determinada patologia, e evitar os efeitos colaterais aqui e otimizar os efeitos terapêuticos lá. Então, podemos, né, dividir os canabinoides em duas grandes famílias, em dois grandes lados. O lado do canabidiol, com forte ação antiepiléptica, com forte ação anti-inflamatória, e do outro lado, o delta-9-THC, ou delta-9-tetrahidrocannabinol, com forte ação psicoativa, com forte ação orexígena, ou seja, de estimular o apetite, com excelente potencial analgésico, um excelente sedativo. Então, temos esses dois compostos. Para o lado do canabidiol e do THC existem, né, os medicamentos feitos de forma mais artesanal e também existem modulações, formulações industriais, né, farmacológicas e farmacêuticas já aprovadas, registradas e disponíveis no mercado, né? Como é o caso do Epidiolex, para o canabidiol, e para o THC, o Dronaminol, né, que tem o Marinol ou o Sindros, são compostos à base de canabinoides. E entre eles, né, o que é o mais comum são os extratos mais grosseiros, mais crus de cannabis, que eles vão apresentar aí tanto o THC quanto o CBD, né? São extratos mistos, chamados assim de full spectrum, ou extratos de espectro completo. E eles podem apresentar a proporção entre THC e CBD variável, de acordo com a cepa, de acordo com a planta, de acordo com a safra. E existe também o Sativex, que é um composto também chamado de nabiximols, que é uma formulação purificada de THC e canabidiol na proporção 1:1. Essa é talvez a formulação canabinoide mais bem estudada no contexto de grandes ensaios clínicos, né? Até porque é registrada de uma companhia farmacêutica. E, por exemplo, se sabe que essa formulação é a mais eficiente para tratar náusea e vômitos decorrentes da quimioterapia. É a que equilibra melhor os efeitos tanto do THC quanto do CBD nessa indicação patológica. E também existe a nabilona, né, vendida sob o nome de Sesamete, né, Sesamete, que é um canabinoide sintético feito com base, né, no THC. Então, os fitocannabinoides, dentro do metabolismo da planta, eles são feitos a partir de um canabinoide que é considerado a mãe de todos os canabinoides, né, por isso chamado assim de canabigerol, porque ele está envolvido na geração dos demais, e é essa molécula aqui, com essa estrutura cristalina exemplificada, e através de reações enzimáticas, né, e da cadeia bioquímica do metabolismo da planta, ele gera os demais canabinoides. E são diversos e vários, mas aqui nós temos representados o delta-9-THC, sua estrutura cristalina, e o CBD, né, o canabidiol. E esses, agora, de outra forma, não por efeito enzimático, mas através de degradação e oxidação, degradação térmica, química, e óptica, eles dão origem ao canabinol. O canabinol é conhecido como o canabinoide velho, o canabinoide do envelhecimento, da degradação, o canabinoide da maconha velha que ficou num canto. Por isso que ele é chamado assim, cannabis old, do de velho no inglês. Curiosidade, esse canabinoide não é metabólito dos demais, ou seja, ele não é gerado a partir deles através de uma ação metabólica, de uma ação enzimática. Ele é um resíduo da oxidação de muitos canabinoides, que acabam, após a sua oxidação, chegar
nessa estrutura química. Por que eu estou mostrando isso? Porque esses quatro canabinoides são os canabinoides mais conhecidos e mais utilizados hoje em dia na prática, e todos eles têm as suas importâncias terapêuticas. Bem, o canabidiol, essa molécula aqui, apresentada para vocês, e o canabidiol foi descoberto em 1940 e isolado apenas 23 anos depois, em 1963, pelo professor Rafael Mechoulam. E eles já observaram que o canabidiol vai corresponder aí a cerca de 40% do extrato canabinoide da planta. Então, ele é um dos canabinoides mais abundantes. O mecanismo de ação dele se dá através da ligação a receptores moleculares, né? Ele apresenta uma relativa baixa afinidade, tanto pelo receptor do tipo 1 quanto pelo receptor do tipo 2. Isso é muito interessante, porque além de apresentar essa baixa afinidade, ele apresenta um antagonismo indireto do receptor CB1. Por que isso é importante? Porque o receptor CB1 é o associado à neuromodulação. É onde, por exemplo, o THC age fortemente para gerar os efeitos psicoativos. O canabidiol gera um antagonismo indireto, ou seja, uma inibição alostérica. Ele não se liga no sítio de ligação do receptor. No entanto, ele se liga em um outro sítio, né, um sítio alostérico, e a ligação dele ali altera a afinidade de outros canabinoides e de outras moléculas a esse mesmo receptor, no caso o CB1. E dessa forma, o canabidiol funciona até como um antagonista, como um antídoto para os efeitos psicoativos do THC. O que eu quero dizer com isso? Que quando existe canabidiol na formulação, o THC ali é muito menos psicoativo. Então, por exemplo, né, temos uma formulação com 10 miligramas por ml de canabidiol e 10 miligramas por ml de THC. Essa solução vai ser menos psicoativa do que uma outra solução que tenha zero, que tenha metade do THC, mais zero canabidiol. Porque o canabidiol exerce esse efeito de modulação da psicoatividade do THC. Isso é muito relevante. E o canabidiol também é uma molécula muito promíscua do ponto de vista bioquímico, porque ele se liga a diversos outros receptores com efeitos diversos também. Ele é agonista parcial num, ele é agonista completo no outro, ele é antagonista no outro. Não vou entrar aqui específico em cada um desses receptores, mas é interessante notar, por exemplo, que aqui está o receptor da serotonina, aqui estão os receptores opioides, né? Diversos receptores opioides têm a sua atividade modulada pela presença do canabidiol. O metabolismo do canabidiol é hepático, através das isoenzimas ou isozimas do citocromo P450. Isso aqui é altamente relevante porque nós temos o conhecimento também de cada enzima, de cada complexo enzimático hepático que metaboliza cada um dos fármacos alopáticos que estão disponíveis no mercado. E através dessa cruza de informações é possível saber a previsão das interações medicamentosas que podem acontecer entre o canabidiol, o THC e os outros canabinoides e os medicamentos que os pacientes já estão tomando. Porque essa é a realidade. Os pacientes que chegam na cannabis, muitas vezes eles já são polifarmácia. Já são pacientes com muitas patologias e pacientes que tomam muitos medicamentos. Então, isso tem tudo para dar certo, quando feito do jeito certo. E esse metabolismo hepático do canabidiol implica, né, na baixa biodisponibilidade oral dele e também, pela ausência do metabolismo hepático, uma aumentada biodisponibilidade da forma inalada, por exemplo, apresentando uma meia-vida aí de cerca de 18 a 32 horas. O canabidiol apresenta diversos efeitos de interesse terapêutico, né? O efeito anti-inflamatório e antioxidante gera uma resultante de neuroproteção, onde o canabidiol é um excelente medicamento, um excelente fitofármaco para ser utilizado na população em envelhecimento. Ele também apresenta, né, esses aqui são os efeitos de imunomodulação, os efeitos de neuromodulação. Ele é um poderoso antipsicótico, um poderoso antiepiléptico, talvez o mais poderoso e mais seguro antiepiléptico já encontrado pela medicina, e também um ansiolítico. E aqui eu gostaria de pontuar que o canabidiol ele é ansiolítico, mas ele não é sedativo. Então,
Muitas vezes as pessoas acabam tomando, elas têm níveis incríveis de ansiedade ou elas querem tratar um paciente com níveis imensos de hiperatividade, dão canabidiol e esperam que o paciente fique sentado em silêncio. Não, ele é um ansiolítico. Ele mexe ali no metabolismo da serotonina, da dopamina, ele aumenta a concentração ali no terminal sináptico desses neurotransmissores, mas ele não é um sedativo. Ele não vai fazer uma pessoa que tem energia para gastar ficar parada. E também apresenta outros efeitos, né, não tão proeminentes e ainda em estudo pela ciência para serem aplicados na prática. Embora que o efeito antiemético dele, analgésico, antiespasmódico e antipsoríase já sejam bem documentados e aplicados também. Em relação às interações, o canabidiol apresenta muitas interações muito importantes. Isso daria toda uma aula sobre isso, mas eu gostaria de pontuar três aspectos importantes das interações medicamentosas do canabidiol, que são a interação dele com o clobazam. Existe até ensaio randomizado que avaliou isso daí, e ele aumenta as concentrações plasmáticas do clobazam dramaticamente. Inclusive, se acreditava os efeitos antiepiléticos do canabidiol pudessem ser devidos ao aumento das concentrações plasmáticas do clobazam, devido ali à competição pelo substrato enzimático da enzima degradadora. Isso é algo a se levar muito em conta, né, quando se tratando pacientes autistas, pacientes deprimidos, pacientes epilépticos que fazem uso do clobazam. Também o valproato, ou ácido valproico, né, muito utilizado também por pacientes com doenças de neurodesenvolvimento, também com epilepsia. Valproato, como ele apresenta uma carga de degradação hepática muito grande, né, é observado que o canabidiol, quando prescrito juntamente com o valproato em doses completas, por exemplo, sem um ajuste de dose ali entre um e outro, ele provoca sim o aumento das transaminases hepáticas, o que é um indicativo de dano hepático, né, e perda de função. Então isso é necessário ser observado. Muitas vezes o valproato pode ter a sua dosagem reduzida quando entra ali o canabidiol na terapêutica, mas isso deve ser feito de uma forma gradual, consciente e assertiva, né? Nunca com a retirada completa de um e a inserção completa do outro, sem um período de adaptação, cruza e desmame. E também existe um relato de caso de uma paciente que desenvolveu histeria, né, após o uso concomitante de canabidiol e fluoxetina. Então, existem sim interações, elas são importantes, devem ser estudadas, mas isso só nos diz o quão humano é o uso dos canabinoides. Eles são passíveis de erros, nem tudo é perfeito, e são necessários muitos ajustes e muito estudo para que seja utilizada essa ferramenta tão poderosa e tão preciosa seja utilizada dentro da sua seara de operação. E a animação aqui nos mostra, né, que o canabidiol ele é metabolizado aí pelas enzimas hepáticas e também de forma extrahepática, predominantemente em oxicanabidiol hidroxi e carboxicanabidiol, e posteriormente sofre glicuronidação no fígado e é excretado na urina e nas fezes. E muito importante, para quem não sabe ainda, o canabidiol é não psicoativo, ou do ponto de vista, né, ele é não intoxicante, seria a palavra mais correta, né? Se usa não psicoativo, mas ele é psicoativo, né? Psicoatividade é qualquer coisa capaz de mexer com a psique. Um copo d'água é psicoativo no indivíduo que está sedento. Então, ele é psicoativo, mas ele não causa dependência e não causa alteração de consciência, né? Nem entorpecimento ou intoxicação. E aqui eu trago uma tabela sobre uma lista contida limitada, né, das doenças que são positivamente afetadas pelo canabidiol. Já que nós não vamos abordar as indicações, né, nessa aula em específico, que temos outras coisas para tratar, mas rapidamente, agora, né, baseados nessa explicação que nós tivemos sobre a neuromodulação e a imunomodulação que simultaneamente o canabidiol e também os outros canabinoides são capazes de fazer, essa tabela não parece mais uma coisa tão maluca e tão estratosférica de outro mundo. Ela simplesmente é o relato da maravilha que é essa planta.
rapidamente epilepsia, inflamação, dor, artrite reumatoide, depressão, esquizofrenia, transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade e estresse, diabetes do tipo 1, o dano da isquemia e reperfusão, lesão isquemia e reperfusão, doença de Parkinson, doença de Huntington, doença de Alzheimer, obstrução de vias aéreas e câncer. Câncer ainda é uma interação bimodal. Já se sabe que os canabinoides são medicamentos excelentes para mitigar os efeitos da quimioterapia e também os efeitos do câncer, né, a dor do câncer. E existem relatos, mas predominantemente de estudos pré-clínicos, que demonstram ação antitumoral de diversos canabinoides. Isso é de muito interesse médico, no entanto, isso não está ainda totalmente estabelecido na clínica para que seja utilizado. Agora, o delta-9-THC, vamos para o próximo grande canabinoide, né? O mais infame, mais famigerado por causa da sua capacidade psicoativa, psicotrópica, de alteração da consciência, o que para uns isso é um problema, para outros isso é uma bênção. No passado ancestral da história da humanidade, mais do que um grupamento humano se reuniu em volta de uma fogueira, entoou cantos, tocou instrumentos e rezou orações com a companhia da cannabis sativa ao longo das dezenas de milhares de anos aí da história moderna da humanidade. Então, essa planta, ela tem muito mais sobre ela do que apenas ser uma produtora, uma armazenadora e uma transportadora de moléculas canabinoides para os humanos utilizarem. Ela é muito mais do que isso, embora aqui nós estejamos abordando a farmacologia dos canabinoides, essa planta é uma entidade em si. Para quem tiver o interesse aí de pesquisar a história da cannabis, a história do uso étnico da cannabis, né, a participação dela na etnobotânica, é um assunto muito interessante. Enfim, voltando ao psicoativo, THC, cuja fórmula aqui foi descrita em 1964 por Rafael Mechoulam, ele é um agonista parcial tanto do CB1 quanto do CB2, mais ou menos da mesma forma do que o CBD, e se sabe que os efeitos de analgesia e psicoatividade são predominantemente mediados via CB1. Ou seja, o CB1, que é o receptor mais predominante no sistema nervoso central, é o que está associado ao bloqueio da dor e à alteração da consciência. E essa alteração da consciência do THC ela é importante, ela não pode ser negligenciada, porque ela incorre, né, em alteração de percepção de tempo e espaço, memória de curto prazo, memória de trabalho e diversos outros efeitos agudos. O THC, ele tem um perfil de ligação farmacológico similar à anandamida, que é um endocannabinoide que se liga, né, também aí ao receptor tipo 1, e ele sofre metabolismo hepático, de forma similar e pela muitas das mesmas enzimas que metabolizam o canabidiol, e ele traz muitos efeitos terapêuticos também de interesse médico. Vou nomear aqui apenas alguns que são os mais relevantes na prática hoje em dia. O efeito orexígeno. Orexis, em grego, é fome, é necessidade de comer, de se alimentar. Tanto, né, que anoréxico é aquele que não come, é aquele que não tem apetite. O THC e não o canabidiol, não o CBD, o THC ele é um poderoso orexígeno, o que na cultura popular do linguajar coloquial se chama de larica, uma palavra universalmente conhecida na língua portuguesa para denominar fome atroz. Ele é um poderoso orexígeno. Quando que isso é importante? No paciente em tratamento quimioterápico que não consegue se alimentar, que entra em caquexia porque não consegue se alimentar devido à forte inflamação que o trato gastrointestinal recebe. Isso pode ser a diferença entre o paciente superar o câncer, ou melhor, superar a quimioterapia, o peso que ele não perde durante o tratamento. Muito importante. Poderoso relaxante muscular, tanto centralmente quanto perifericamente, o THC reduz o tônus muscular, reduz a frequência de disparos neuromedulares para os músculos, para contrações voluntárias e involuntárias, ocorrendo num poderoso efeito antiespasmódico também. THC é muito importante em pacientes com fibromialgia, com Parkinson e com outras doenças neuromusculares. Um poderoso antiemético, também aqui um efeito bimodal no uso nos pacientes em terapia oncológica, devido, né, às náuseas e vômitos.
um poderoso analgésico, bloqueia a dor também, tanto centralmente quanto perifericamente, tanto no cérebro quanto no tecido. E sim, o THC, ao contrário do canabidiol, ele tem um poderoso efeito sedativo mesmo em baixas doses. O THC pode botar para dormir. Isso é muito interessante em pacientes que têm dificuldades de sono. Não funciona para todo mundo da mesma forma, né? Existem indivíduos com mais afinidade pelo THC, indivíduos com menos afinidade pelo THC, mas fato é que um bom sono influencia em todos os estados patológicos. Influencia na inflamação, influencia na nutrição, influencia no exercício, no gasto energético, influencia na recuperação imunológica, enfim. O efeito sedativo dele pode ser determinante no sucesso de várias abordagens terapêuticas, permitindo que o paciente durma. Aí agora eu abro um pequeno parênteses para expressar a minha opinião como biomédico, como pesquisador. Alguém pode me dizer assim: bom, Daniel, então tu vai deixar a pessoa chapada de maconha para ela dormir? Isso não seria antiético? Aí eu posso responder com uma análise comparativa da ética que é o uso das drogas Z, o uso de opioides, o uso de narcóticos, medicamentos sabidamente geradores de dependência, de pesados efeitos colaterais, de desenvolvimento de tolerância. E nesse aspecto, se perguntarem para mim, Daniel, eu acho que mais vale a pena a pessoa ficar chapada e dormir. Estou falando dos casos de quem não dorme, né? Do que ficar viciado, às vezes, num Zolpidem ou num outro medicamento que pode deixar a pessoa acorrentada numa receita médica, numa farmácia, e não efetivamente auxiliar a resolução dos problemas. Por quê? Porque estávamos falando antes de farmacossegurança. Os efeitos colaterais adversos desses canabinoides são muito mais brandos e manuseáveis, manejáveis do que muitos dos medicamentos alopáticos que eventualmente acabam sendo sobreprescritos, né? Sendo prescritos em demasia para os pacientes. Também, assim, para outros efeitos terapêuticos que os canabinoides trazem, os canabinoides que o THC traz em específico, é a broncodilatação, né? Tanto que, de forma relativamente contraditória, aí no início do no início do século XX, final do século XIX, se vendia no Brasil, inclusive, em farmácias, uma marca de cigarros enrolados que eram vendidos na carteira, cigarros de maconha que eram vendidos com indicação para o tratamento da asma e do catarro e da tosse. Isso parece loucura, porque era fumado. É realmente. Mas para além do efeito da fumaça, o THC é um poderoso broncodilatador e ele exerce esse efeito mesmo quando vaporizado ou absorvido por via oral. Então, ele é um bom remédio para tratar a asma, claro, jamais fumado. A forma fumada nunca é uma forma médica aceitável, porque ela traz tantos efeitos colaterais que inviabiliza a caracterização como uma abordagem terapêutica legítima. Embora muitos usam de forma adulta, né, com objetivos terapêuticos e obtêm sim os seus efeitos terapêuticos, embora tenham também que lidar com o insulto termoquímico que a fumaça e os produtos da combustão incompleta do carbono geram aí no parênquima pulmonar dos indivíduos. Bom, ele também apresenta uma propriedade anti-inflamatória, embora ligeiramente menor do que o canabidiol, e esses efeitos antioxidantes geram a neuroproteção. Os canabinoides são altamente neuroprotetores, indo contra a crença popular desinformada de que a maconha mata neurônios. Isso é, na verdade, uma inverdade. O que os canabinoides promovem é a neurogênese, a neuroproteção e a redução da produção de citocinas inflamatórias no tecido nervoso através da ligação dos canabinoides nos receptores canabinoides das células da microglia. Isso é o que se sabe até hoje. Canabinoides não matam neurônios, eles regeneram tecido nervoso. O THC também tem potencial antiepiléptico e ansiolítico, embora isso aqui é controverso, né, e exista uma curva em U, uma curva bifásica, onde se observa um efeito ansiolítico do THC em doses baixas e um efeito ansiogênico em doses altas. Mas, de novo, isso é altamente individual. Algumas pessoas têm mais afinidade, outras menos afinidade aos canabinoides. O THC, bem como o CBD, ele é metabolizado em hidroxi e carboxi THC, sofrendo então
metabolização pelo fígado e excreção pela urina e pelas fezes. E muito importante ressaltar, se não ficou claro ainda com tudo que eu falei, o THC, ele é o principal canabinoide fitopsicoativo da cannabis. É ele o responsável pela chapação, pela chapadeira, pelas alterações sensoriais provocadas pela planta. Falamos dos dois canabinoides maiores, THC e CBD, que representam aí até 20% de toda a biomassa da planta. E agora vamos falar de dois canabinoides menores, mas relevantes e emergentes aí na terapia canabinoide, que é o canabigerol, né, considerado mãe de todos os canabinoides e presente em menos de 1% dos canabinoides da planta. Ele apresenta um mecanismo de ação específico a ele, né, mas é um perfil complexo, não é como, por exemplo, um medicamento alopático clássico que nós podemos aí elencar, pegar aí losartana, um medicamento para controle da pressão arterial. A losartana é um bloqueador específico do receptor da angiotensina, tipo 1. E essa é a ação dele e através de qual ele exerce os seus efeitos farmacológicos. O canabigerol, o canabidiol, o THC, eles são plurimodais, multimodais, promíscuos, se ligam em diversos sítios de ação, em diversos receptores moleculares e têm gamas de efeitos ainda muito a serem elucidadas. Então, ele também é o agonista parcial do CB1 e do CB2, embora ele tenha preferência para o CB2. Por que isso é importante? Porque nós vimos lá que o THC tem preferência pelo CB1, então ele exerce uma neuromodulação mais proeminente. Agora, o canabigerol apresenta uma preferência pelo receptor CB2, já mais relacionada à imunomodulação. Também é um agonista alfa-2, é um antagonista do receptor A2 da serotonina, e, enfim, envolvido em outros processos celulares também. E ele já é relatado apresentando diversos efeitos terapêuticos, como sendo um anti-inflamatório e um antioxidante, né, resultando na neuroproteção, similar ao canabidiol, mas, de certa forma, em alguns contextos, apresentando um efeito neuroprotetor mais proeminente, sendo utilizado aí com o propósito de melhorar o foco, melhorar o sono, de retardar o neuroenvelhecimento e também de reduzir a neuroinflamação nos pacientes aí que têm doença do neurodesenvolvimento, a epilepsia, o autismo. Também é ansiolítico, também é antiespasmódico e também é antiepilético. Chega um momento que parece, né, que a gente está só lendo efeitos, mas é que como esses efeitos são muitos e cada um dos canabinoides tem uma lista grande deles, a gente acaba, né, nomeando todos esses efeitos de uma forma, às vezes, até apressada. E gostaria de ressaltar aqui o efeito neuroprotetor do canabigerol, né, que essa é a forma que ele tem sido mais utilizada atualmente. E o canabigerol, apenas para ressaltar, ele não apresenta potencial psicoativo. Agora, por último, o canabinol, né, o nosso canabinoide velho. E o canabinol, ele é um produto da degradação do THC através da oxidação. Ele não é feito de forma enzimática. Ou seja, dentro ali do maquinário metabólico da planta, não existem enzimas a partir de outros substratos. Não, ele é uma degradação físico-química, né? A oxidação que ocorre pela ação do calor e da luz. E ele não sendo metabólito do THC, ele também não é derivado do CBG, no sentido de ser uma derivação enzimática como os outros canabinoides são. Ele também apresenta agonismo parcial pelo CB1 e pelo CB2, embora apresente preferência pelo CB2. Os efeitos mais conhecidos do canabinol são o efeito anti-inflamatório e analgésico e, predominantemente, o efeito sedativo. Aqui se observou que o canabinol é, quiçá, o canabinoide com a maior potência sedativa. Então, ele tem sido utilizado hoje para manuseio dos distúrbios do sono, né? Se usa também, em alguns casos, da melatonina, por exemplo, mas como a melatonina tem uma origem hormonal, uma alternativa a essa abordagem terapêutica é o uso de um fitofármaco, né, contendo canabinol, também é não psicoativo. Por que eu tô batendo nessa tecla da psicoatividade, né? Um, que é muito importante, nós temos bem claro qual é o canabinoide que é psicoativo, o THC, e outro para sabermos quais não são psicoativos. Então, no caso, sabe-se que tanto o canabidiol, quanto o canabigerol, quanto o canabinol podem ser administrados em doses altíssimas com relativa farmacossegurança, de que eles não vão ter efeitos tóxicos e não vão ser intoxicantes do sistema nervoso central. O THC, por outro lado, ele demanda muita cautela.
para que seja feita, né, o ajuste de dose adequado e o paciente não entre em efeito de psicoatividade no seu dia a dia. Né? Essa é a grande diferença do uso recreativo barra adulto e do uso medicinal. Porque o uso recreativo, ele ocorre no momento que ele se sente confortável, que ele acha que é o momento, ele vai lá e faz o uso e entra nos efeitos psicoativos. Pois bem, por outro lado, o paciente medicinal, o paciente epiléptico, o paciente autista, o paciente oncológico, o paciente psiquiátrico, muitas vezes ele precisa do tratamento permanentemente, ele precisa estar sob efeito dos canabinoides ou do seu fármaco terapêutico 24 horas por dia. E pode ser incompatível com uma vida produtiva para muitas pessoas a psicoatividade do THC. Mas, no caso, existem os outros canabinoides, é por isso que nós vamos falar lá sobre as soluções que são de espectro amplo, ou seja, que não contêm o THC, ou as formulações que contêm uma concentração muito baixa de THC, a ponto de evitar, né, essa psicoatividade, para que possa se fazer essa gestão da terapia de uma forma adequada e assertiva. Efeito entourage, ou efeito comitiva, que postula que existe uma relação sinérgica entre todos os compostos químicos presentes na planta, de forma que extratos completos da planta tendem a ser mais eficientes do que compostos isolados. Por que isso é importante? Porque foi observado, né, na prática clínica que, primeiramente, a primeira resposta foi isolar os componentes da planta, né, isolar o THC, isolar o CBD e utilizar eles de forma isolada. E é assim que foram feitas as primeiras pesquisas. Agora, por outro lado, muito mais próximo do uso popular são os extratos completos, né, como a medicina tradicional, que é a Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, a sabedoria popular africana, os conhecimentos originários, né, sul-americanos, norte-americanos, através dos povos indígenas, a forma com que eles utilizam de forma terapêutica e numa certa curanderia a cannabis é através de decocções, de infusões, de extratos mais completos que trazem diversos compostos da planta, né, canabinoides, não canabinoides, clorofila, etc. Então, estudando esses compostos, se observou que eles apresentavam uma maior potência, ou seja, efeitos terapêuticos com uma menor dose e também uma redução da incorrência de efeitos colaterais. Talvez justamente canabinoides imiscuídos em diversas outras fitomoléculas que, quiçá, ao longo dos milhares de anos que essa planta aí esteve junto com os humanos e os humanos com ela, e a seleção, né, a seleção humana aconteceu, houve uma harmonização dos compostos, permitindo que os extratos completos da planta favoreçam uma ação terapêutica mais. Como que isso se dá, realmente não se sabe, mas esse efeito é observado na clínica. É observado que, às vezes, um paciente que utiliza um composto isolado de canabidiol, que toma, digamos, 100 miligramas por dia de canabidiol, e migra de uma forma gradual, claro, para uma composição de espectro completo, full spectrum, às vezes ele reduzia a sua dose diária de canabidiol, às vezes pela metade, às vezes até isso, indo para uma dose de 50 miligramas por dia. Mas aí não é apenas canabidiol, ele também está ingerindo canabicromeno, canabigerol, talvez um pouco de THC, terpenos, flavonoides e outras substâncias que interferem aí nessa terapêutica. Isso é muito interessante, porque nos mantém próximos da planta. E é por causa disso, por causa desse efeito, que os canabinoides não se transformaram no medicamento em pó ainda. Simplesmente, puramente, exclusivamente numa solução farmacêutica totalmente desprovida do conteúdo vegetal, do conteúdo fitoterápico. Por isso que hoje, no século XXI, as pessoas ainda tomam um óleo de espectro completo, que muitas vezes traz até a clorofila da planta, que se permite identificar o aroma, né, o sabor dessa planta.